Vamos falar da parte propriamente de materiais dentários, tá? Toda essa parte é do livro do Anusavis. O que é o amálgama, gente? Respira, mas eu juro que vocês vão sair daqui sabendo reação de liga de amálgama. Eu prometo pra você, tá? Vamos lá. O que é o amálgama? O amálgama é a junção de uma liga metálica mais o mercúrio. Professor, o que é uma liga metálica? A liga metálica é um conjunto de metais, ok? Então eu tenho um conjunto de metais, que a gente vai ver quais são, junto com o mercúrio. Quais são os principais metais? Liga tem vários metais. Quais são os principais metais da liga de amálgama? Prata, estanho e cobre. Para ser considerado amálgama, tem que ter, é obrigatório que tenha prata e estanho. O cobre, a gente tem amálgama sem cobre, tá? Então é obrigatório prata e estanho, tudo bem? E quando você mistura esses dois, a reação, que já foi questão de concurso também, é chamada reação de amalgamação. Ok? Então vamos lá, vamos começar a escrever. Adoro escrever. Vamos lá. Vamos fazer esqueminhas aqui para ficar mais fácil para vocês estudar. Classificação da liga de amálgama. Então vamos lá. Eu vou botar tudo aqui e a gente vai falar um por um, tá? Amálgama. Como é que o amálgama é classificado? Ele pode ser classificado quanto as partículas, quanto ao formato, tá? Deixa eu botar aqui, formato das partículas. Que formato é esse? Pode ser limalha, ou esférica, ou esferoidal. Esférica ou esferoidal, ok? Esferoidal. Tudo bem? O amálgama, ele pode ser classificado quanto a presença de zinco, que é o mais fácil. A mais fácil a classificação que cai toda hora em concurso. Presença de zinco. Ou seja, ele é classificado com zinco ou sem zinco. Já vai ver. E ele é classificado também quanto ao teor de cobre, tá? Ou seja, eu posso ter uma liga pobre em cobre, sem cobre. Como é que ele fala? Peraí, me deu um branco agora. Baixo teor de cobre, olha. Me deu um branco. Foi muito engraçado essa semana. Ai, não pode estar gravando isso. Eu estava na clínica fazendo o planejamento com os alunos. Aí eu tava, dente tal. Gente, qual que é esse aqui? O 16 ou 26? Professor, eu falei, gente, me deu um branco. Só que depois eu percebi que eu tava do lado errado da cadeira. Eu tava do lado direito, eu tava do lado esquerdo. E aí eu falei, gente, será que eu tô maluca? Aí depois que eu me toquei, eu falei, agora sim, agora eu vou acertar. Me deu um branco agora. Quanto ao teor de cobre. Baixo teor de cobre ou alto teor de cobre. A gente vai ver cada uma delas, a gente vai completar esse quadrinho. Só para vocês terem uma noção do que a gente vai falar. Tudo bem? Isso, bota numa folha deitada que a gente vai completar bastante. Então vamos lá. Quanto ao formato das partículas, a gente tem dois formatos. Limalha, tá faltando aqui. Limalha, vocês nem me falaram, né? Limalha ou esférica esferoidal. Isso aqui, gente, provavelmente não vai cair na prova de vocês, como se forma, tá? A partícula de limalha ou esferoidal. Mas eu gosto de explicar para vocês entenderem. O que é a limalha? A limalha como é que se forma? Eles pegam a liga, tá? Essa liga passa por um processo de fusão, né? De fundição. E aí fica como se fosse, tá? É tudo exemplo, gente, como se fosse uma barra de ouro. E aí eles pegam essa barra e aí passam no triturador.
tá? E aí você tem a lima, tá? É isso aqui, ó. Ok? Eu costumo dar o exemplo do queijo ralado. Quando a gente vai num restaurante chique, não é restaurante pobre não, tá? É restaurante chique. Pobre tem lá o queijo ralado na mesa. Quando a gente vai num restaurante chique, a gente vai, por favor, o queijo ralado. Aí ele vem lá, o cara na hora, com parmesão, o que ele faz? Rala na hora. Aquelas partículas, elas saem todas iguais ou elas saem irregulares? Irregulares. Então, a limalha são partículas irregulares, ok? E como é que é feito a esférica ou esferoidal? A esférica ou esferoidal. Aqui é diferente, eles pegam a liga líquida e borrifam, tá? Dentro de um gás inerte. Aí você tem as bolinhas esférica ou esferoidal. E aí eu costumo dar o exemplo do desodorante. Quando a gente pega o desodorante e espirra, se a gente olhar assim no ar, a gente não vê umas gotículas, tá? Então lembra da limalha, da esferoidal. Por que eu tô falando isso? Agora vem a questão de concurso. Pergunto para vocês, qual dessas partículas tem maior conteúdo exige maior conteúdo de mercúrio e por quê? Esferoidal. Esferoidal ou limalha? Limalha ou esferoidal? Vamos lá. A limalha necessita de maior quantidade de mercúrio. Por quê? Ela tem maior área superficial, gente. Como ela tem maior área superficial, eu tenho que molhar toda essa área, ok? Quem gasta mais água para limpar? Um cachorrinho todo lisinho ou aquele cachorrinho Shar-Pei? O Shar-Pei gasta mais água para se lavar. Por quê? Você tem que limpar todas as reentrâncias, tá? É a mesma coisa aqui. O molhamento, a área superficial da limalha é maior, então eu necessito de mais mercúrio, tudo bem? E aqui eu necessito de menor quantidade de mercúrio. E aí eu já de cara eu pergunto para vocês, se vocês tivessem que escolher, vou lá na Dental, quero comprar uma liga. Aí o vendedor fala assim, qual que a senhora prefere, limalha ou esferoidal? Qual que vocês iam escolher? Esferoidal. Por quê? Menor quantidade de mercúrio. A gente sabe que o mercúrio é tóxico. Tudo bem? Então vamos lá, ó. É isso aqui. Esse quadrinho, gente, coloca várias estrelinhas. Isso eles gostam de pedir em concurso, tá? Comparando uma com a outra. Então olha lá, a limalha, já falei para vocês, necessita de mais mercúrio, tá? E tem uma outra propriedade que cai muito. Ela tem a compactação positiva. Compactação positiva, ok? Vamos lá. Ela não é toda irregular? Imagina eu tentar colocar um monte de queijo ralado dentro de uma cavidade. Ele vai encaixar certinho? Não, ele é irregular. Então o que eu tenho que fazer? Comprimir, né? Eu tenho que socar ali para ele ir se adaptando, ok? É diferente, então tem que fazer maior pressão. É diferente da limalha. Vocês já jogaram bolinha de gude? Alguém já jogou bolinha de gude? Não? Eu já. Já, obrigada, eu não sou tão velha assim, né? Como é que era a brincadeira de bolinha de gude? Né? A gente botava que hoje em dia não tem mais terra, né? Mas na terra lá, fazia uns buraquinhos, cavar, fazia uns buraquinhos, aí você ia lá e a bolinha tinha que encaixar nas distâncias. Para aquela bolinha chegar mais distante, o que a gente tinha que fazer? Apertá-la com mais força, porque como era redonda, você aperta com mais força, ela vai mais longe. Por que eu tô falando isso? Lembra da bolinha de gude. Se eu faço uma força muito grande na compactação do amálgama quando a minha liga é esferoidal, o que vai acontecer com essa bolinha de amálgama? Vai escapar, tá? Eu tô dando exemplos para vocês guardarem. Então, a limalha, lembra do queijo ralado. Eu preciso socar o queijo ralado lá na minha cavidade, ok? A limalha não, eu não posso fazer muita força. Desculpa, a esférica, obrigada, vocês estão prestando atenção. A esférica eu não posso fazer muita força. Por quê? Se eu fizer muita força, lembra da bolinha de gude, ela escapa. Tudo bem? A limalha, ela costuma ser granulosa, é difícil de esculpir porque ela é toda irregular, tá? Ó, não são fáceis de esculpir. E a esférica ou esferoidal necessita de menos mercúrio, menor pressão de condensação. Elas são fáceis de esculpir, maior lisura. A dificuldade é só de obtenção do contato proximal. Por quê? Porque ela tende a escapar
tá? E o amálgama é mais resistente. Por que o amálgama é mais resistente? Porque tem menos mercúrio, tá? O mercúrio, o excesso de mercúrio é que causa fragilidade da minha liga de amálgama. Tudo bem? Dúvidas até aqui? O que eles cobram de classificação de amálgama é isso, é a diferença entre um e outro, principalmente a quantidade de mercúrio, a compactação positiva, tá? Quanto à presença de zinco, que já caiu várias vezes na prova da Marinha, gente, essa classificação é a mais simples possível. Classifique o amálgama quanto ao teor de zinco, com zinco ou sem zinco. Como é que eu sei quando ele é com zinco, quando ele é sem zinco? É isso aqui que eles vão cobrar na prova de vocês, tá? Menor do que 0,05 é considerado sem zinco. Ai, gente, obrigada. Tô demais, né? 0,0, ó, já ia errar de novo. Menor do que 0,01% é considerado menor ou igual. É considerado, tá, sem zinco. Maior do que 0,01% é considerado com zinco. É isso que vocês têm que saber. Isso aqui também está relacionado com a expansão tardia. Deixa eu até botar aqui que a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Bota só uma setinha aqui. Expansão tardia, que a gente vai explicar mais tarde, que também cai muito em concurso, tá? Podem colocar várias estrelinhas aí. Tudo bem? E quanto ao teor de cobre, gente? Quanto ao teor de cobre, eu vou completar aqui o quadro, só que a gente vai explicar. Anotem aí. Com baixo teor de cobre, a gente só tem as ligas convencionais, tá? Ou também chama, baixo teor de cobre, convencional, também chamado de liga convencional, que só tem partículas irregulares, tá? Foram as primeiras. A liga com alto teor de cobre, ela se subdivide em duas. Eu vou explicar tudo isso para vocês, vocês vão entender. Fase dispersa. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é um resumão. Se vocês entenderem isso aqui tudo, vocês vão responder todas as questões de amálgama. E fase única, tá? A fase única, ela tem partículas de limalha mais esferoidal, ok? E a fase única, só partícula esferoidal. Copia isso que eu vou explicar tudo para vocês. Esferoidal. Sublinho isso aqui, tá? Pode ir? Bom, vamos lá. Gente, agora eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Vocês vão entender tudo. Vamos lá. Reação de amalgamação. Professora, isso é chato, eu vou entender? Vai, isso cai em prova, tá? Então vamos lá. O que eu falei no início? O amálgama é uma liga metálica, é um conjunto de metais. Quais são os dois principais metais que tem que ter para ser considerado amálgama? Prata e estanho, tá? Então, olha lá, prata e estanho, tudo bem? Eu pego a minha liga de amálgama e eu reajo com quem? Com mercúrio. Então, vamos lembrar lá da química. Reação de simples troca, você vai entender. Vamos lá. Reação de simples troca. O que é a reação de simples troca? Eu separo isso aqui no meio, tá? A prata vai reagir com o mercúrio
formando quem? Esse cara aqui, por isso que a setinha está de vermelho, que eu vou chamar de gama 1, prata, mercúrio. Preciso saber esses denominadores, né? Preciso saber esses números aqui embaixo? Não. Já viu que eu sou ótima em matemática. Não precisa saber. Eu preciso saber que gama 1 é prata com mercúrio, ponto, ok? Gama 1, prata com mercúrio. Já vou explicar por que é gama 1. O estanho vai reagir com mercúrio e formar esse cara aqui, ó, estanho mercúrio, que eu vou chamar de gama 2, ok? E tem uma parte da liga de amálgama que não reage com nada, vai continuar sozinho lá, que a gente vai chamar de gama. Por isso que esse aqui leva o nome de gama 1, esse aqui gama 2, tá? Ó, tá vendo isso aqui? É igual isso aqui, tá? Tem uma parte da liga que não reagiu, que é gama. A prata reagiu com mercúrio formando gama 1 e o estanho reagiu com mercúrio formando gama 2. Entendeu? Professora, mas por que é importante? Por que isso é importante que tenha gama, tem uma parte da reação que não reage? Porque a resistência inicial do amálgama é dado por essa parte aqui que não reage, tá? A maior resistência do amálgama. A gente vai ver daqui a pouco, tudo bem? Por isso que ele fala, ó, a fase gama é a mais resistente. Sublinha isso que já foi questão de concurso. Aqui, ó, fase gama é a mais resistente. É 5 vezes mais resistente que gama 1 e 8 vezes mais resistente que gama 2. Ou seja, vamos lá, qual é a fase mais resistente de todas? Gama. Qual é a fase menos resistente de todas? Gama 2. E gama 1 está no meio, né? Não está no meio? 1 é gama, na ordem, gama, gama 1, gama 2. Gama é o mais resistente, gama 2 é o pior de todos, ok? E aí, a outra coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Toda história, né, toda novela, como é que é a novela? Você tem a mocinha, você tem o vilão. E tem lá o super-herói que ajuda quem? A mocinha contra o vilão, ok? O que eu quero que vocês guardem? Quem é o vilão da história aqui? É o estanho. O estanho é o vilão, é o malvado. Tudo de ruim do amálgama está relacionado com o vilão. Quem é o vilão é o estanho. Logo, qual é a fase ruim do amálgama? Gama 2, que está relacionado com o estanho. Tudo bem? Então, tudo de ruim do amálgama está relacionado ao estanho, consequentemente ao gama 2. O que a gente tem que tentar fazer com essa fase? Deixar ela no meu amálgama ou tentar eliminar? Tentar eliminar, tá? Quem é o mocinho da história? É a prata. E quem é o ajudante que vai ajudar o mocinho contra o vilão? É o cobre, que a gente já vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Entenderam isso? Simples troca. Professora, eu tenho que saber quem é a gama 1? Sim. Eu tenho que saber quem é a gama 2? Sim. Por quê? Já teve questão da prova da Marinha que ele não falou gama 1 e gama 2. Ele falou, prata com mercúrio. Você tinha que saber que era gama 1, tá? Você não precisa saber os numerozinhos, mas você precisa saber prata com mercúrio. Prata com estanho, quem é? É o amálgama. Não, prata com estanho. É o amálgama, que não reagiu. Prata com mercúrio, gama 1. Estanho, que é o ruinzinho, o vilão, com mercúrio é o gama 2. É esse que a gente tem que tentar eliminar. Tudo bem? O ajudante é o pobre. Eu gosto de fazer essas associações, depois vocês vão ver. Que na hora da prova lembra. Isso. Então, olha lá. Se eu tenho estanho na reação e ele é o vilão, eu tenho um amálgama com corrosão, diminuição da resistência, alto creep. Por quê? O estanho, ele ajuda na corrosão do amálgama, tá? Então, toda vez que eu tiver um amálgama rico em fase gama 2 ou rico em estanho, eu vou ter um amálgama pobre, com menor resistência, com alta corrosão. E alto creep. Vamos lembrar lá da aula de materiais. O que é o creep? O creep é uma deformação plástica. O que é a deformação plástica, professora? Vamos lá.
Exatamente. Se eu pegar um elástico e esticar o meu elástico, ele volta, aí eu tiro essa força, ele volta à posição original? Sim, isso é uma deformação plástica-elástica. Elástica, também chamada de reversível, tá? Reversível, porque ele volta à posição original. Resiliência tem a ver com deformação elástica. Hã? Cirurgião plástico? Ele falou. Ah, foi ele do. Qual foi o exemplo? Ah, tá. Nem sabia, tá vendo? Então vamos. Ou não, né? Tem gente que sai fazendo. É porque é homem bobinho, né? Eu jamais ia dar esse exemplo. Cirurgia plástica pode fazer vários. Nada é definitivo nessa vida. Não, tô brincando. Nada é definitivo nessa vida, né? Mas assim, elástico, lembra do elástico. Volta à posição original. Plástico. Se eu pegar esse plástico aqui, né? Ó. Pegar esse plástico aqui e amassar, ele volta à posição original? Não. É uma deformação plástica ou irreversível, ok? Por que eu tô falando isso? O CRIP, anotem aí, o CRIP é a deformação plástica que ocorre no amálgama. Ou seja, você está mastigando, seu amálgama ele está escoando, está se deformando. No dia seguinte eu não acordo com o meu amálgama voltando à posição original. Acontece isso? Não, então é uma deformação plástica, tá? Toma cuidado com isso, porque o CRIP, se o CRIP é uma deformação plástica, é uma propriedade boa ou é uma propriedade ruim do amálgama? Ruim. E aí é muito comum cair nas questões assim. O amálgama deve ter alta resistência, alto CRIP, tá certo? Ele tem que ter alta resistência, mas tem que ter alto CRIP? Não, alto CRIP significa alta deformação. Então toma cuidado com isso. O CRIP é uma propriedade ruim do amálgama, ok? Aí, o que aconteceu? Quem é a fase ruim? Quem é o vilão da história do amálgama? Gama 2, né? Que é o estanho. O que eu tenho que fazer com ele? Tentar eliminar. Aí, o que eles fizeram? Chamaram o mocinho lá, né? O ajudante do mocinho para ajudar a eliminar o vilão. Tudo bem? Então, vamos lá. Por que eu quero que vocês entendam? Vamos dar um exemplo aqui, ainda bem que só tem um menino para eu não apanhar, vocês me defendem, tá? O menino chegou lá na festa, né, um monte de mulher, aí chegou lá na festa. O que o homem naturalmente faz? Fica com a primeira que vê, né? Porque homem é desse, né? Fica com a primeira que vê. Aí ele vai lá, fica. Lá pelas tantas, né, ele dá de cara com uma outra mulher que ele fala, amor à primeira vista. Nossa, tô apaixonada, a mulher da minha vida. O que esse homem vai fazer? Ele vai continuar com a primeira, bonitinha, respeito, ou ele vai largar e vai ficar com a segunda? Claro que vai largar e vai ficar com a segunda, porque ele tem maior afinidade, é o amor da vida dele. É exatamente isso, lembra da festa? É exatamente isso que acontece quando eu acrescento cobre na reação de amálgama. Por quê? O estanho, inicialmente, ele encontra quem? O mercúrio. Ele se junta ao mercúrio. Só que quando ele dá de cara com o cobre, que é o amor da vida dele, o que ele faz? Ele larga o mercúrio e vai reagir com o cobre. Tá? Entenderam isso? Então, olha só. Não se assustem com a reação. É igualzinho. Vamos lá, ó. Quem é esse aqui? Prata com estanho. Quem é? É a gama. Né? É o que não reagiu. Prata com estanho, não tem mercúrio, gama, certo? É a liga de amálgama que a gente reagiu com quem? Com mercúrio. Novamente, tenta sem olhar, gente, para vocês já irem memorizando. A prata reage com o mercúrio formando quem? Que componente? Gama 1, tá? O estanho, que é o vilão da história, vai reagir com o mercúrio, vai formar quem? Gama 2, né? E tem uma parte que não reage, que vai formar quem? Que é o gama, tudo bem? Isso aqui tá formado. Aí lá pelas tantas, né? O meu estanho dá de cara com o cobre, tá? O cobre, que é o amor da vida dele. O que ele vai fazer? O estanho vai reagir com o cobre e vai formar esse componente aqui, tá? Cobre e estanho, que a gente vai chamar de fase nana. E o mercúrio vai reagir novamente com a prata, formando quem?
gama 1. Tudo bem? O que é a segunda fase de corrosiva? Vou falar agora. Vocês entenderam? Quem é o vilão da história? O estanho. O estanho forma que fase? Gama 2. É uma fase corrosiva? Sim, é altamente corrosiva. A fase nana, eu tenho estanho? Sim. Ele é vilão? Ele não deixa de ser vilão. Ele continua sendo vilão. Por que é a segunda fase mais corrosiva? A diferença, gente, é que aqui a afinidade dele é baixa, tá? Quando o estanho reage com cobre, a afinidade dele é tão grande que ele não solta. Encontrou o amor da vida dele, não separa nunca mais. Então, é difícil o processo de corrosão e é muito mais lento, tá? Por isso que a fase nana, ela é uma fase que a gente considera, não tem muita corrosão. Existe corrosão. Presta atenção, já caiu em questão de concurso assim. Liga com baixo teor de cobre. Tem corrosão? Tem alta corrosão? Sim ou não? Baixo teor de cobre. Quando eu não tinha cobre, tem corrosão? Tem muita, porque eu tenho muita fase gama 2, certo? Liga com alto teor de cobre. Tem corrosão? Sim ou não? Sim, tem. Por quê? Eu continuo tendo estanho. Só que a quantidade de corrosão é muito menor e mais lenta, tá? Então é quase insignificante. Então o amálgama com alto teor de cobre, ele também sofre corrosão, mas é uma corrosão insignificante, ok? Porque ele tem tanta afinidade pelo cobre e é um processo mais lento. Alguém não entendeu? Questão de concurso. Qual é a fase mais corrosiva do amálgama? Gama 2. Qual é a segunda fase mais corrosiva do amálgama? Nana. Por quê? Quem é o componente que está presente que está? Tudo bem? Vocês juram que vocês estão entendendo? Então tá bom, isso é importante. Bom, aí, vamos lá. Continuo com o menino na festa. O menino pode falar. O estanho corrói. É a fase corrosiva do amálgama, é o gama 2. Isso. A gama 2 é a fase mais corrosiva do amálgama porque tem o estanho. A segunda mais corrosiva é a fase nana, tá? Ela tem estanho também, mas a afinidade dela pelo cobre é tão grande que o processo é lento. Então é quase que insignificante essa corrosão. Tudo bem? As ligas de alto teor de cobre, fase nana. É. Então vamos lá. Professora, sacanagem com a menina da festa, com a primeira menina da festa, não é? O cara largou ela, deixou ela lá, né, pra ficar com a outra. Poxa vida, por que esse menino não dá de cara com o amor da vida dele, não é verdade? Não é melhor? A primeira menina não vai sofrer e ele vai ficar com o amor da vida dela. Não é óbvio isso? Ou não? Por que a gente não faz logo os dois se encontrarem, né? Foi exatamente isso que a indústria pensou. Vamos fazer uma maneira, a partícula de uma maneira que o estanho, em vez de encontrar primeiro o mercúrio para depois encontrar o cobre, com quem que ele tem que dar de cara logo? Com o cobre, tá? Então os elementos foram organizados dentro da partícula esférica de uma tal forma. Eu esqueci de falar um negócio. Peraí, deixa eu explicar aqui, depois eu volto. Então, os elementos foram organizados de uma tal forma, a prata na periferia, o cobre intermediário e o estanho está no centro. O estanho só vai encontrar quem primeiro? O cobre. Ok? Por isso que essa liga é chamada de fase única. Por que ela é chamada, agora que eu vou explicar isso para vocês. Por que ela é chamada fase única? Porque ela é composta por uma única partícula. Que partícula é essa? Se vocês tivessem que escolher, olha só, eu vou fazer um amálgama e esse amálgama só pode ter uma partícula. Qual que vocês escolheriam? Limalho ou esferoidal? Esferoidal. Por quê? Tem menor quantidade de cobre. Então,
Desculpa, de mercúrio. Então, a fase única, ela é composta, por isso que ela recebe esse nome, uma única partícula, e essa partícula tem baixo teor de mercúrio, ok? E a fase dispersa, por que que recebe esse nome fase dispersa? Porque ela é composta por duas partículas. Partícula de limalha, que era aquela primeira reação convencional, né? Depois eles acrescentaram uma partícula esferoidal contendo quem? O cobre, tá? Então isso que eu quero que vocês saibam. Fase única, uma única partícula. Fase dispersa, duas partículas, limalha esferoidal. Quem foi? A fase única é a melhor, né? Quem foi criado primeiro? A mas da de cobre, a fase dispersa ou fase única? Dispersa, isso já foi questão de concurso, tá? Qual foi a primeira fase criada, fase dispersa, tá? Foi a primeira liga criada com alto teor de cobre. Alguém não entendeu? Acabou, vocês entenderam tudo de amálgama. Vocês vão responder todas as questões, tá? Bom, sublinhe isso aqui, ó. Na fase dispersa, o menino encontrava com o cobre encontrava com mercúrio, o estânio encontrava com mercúrio e depois com cobre. Formava gama 2? Sim, só que depois separava. Então havia formação intermediária de gama 2, certo? Na fase única, o estânio encontra o mercúrio? Não. Há formação de gama 2? Não, tá? Então, na fase dispersa, há formação de gama 2 de forma intermediária ou temporária, e na fase única não há a formação da fase gama 2. Tudo bem? Ufa, passamos? Agora é melzinho na chupeta. Entendeu? Entendeu? Mas entendeu? Então, beleza, é isso que importa. Você vai fazer isso em casa. Vai sim. Vai que você vai assistir umas 4 vezes a aula. A fase única não há formação de gama 2. Não há formação de gama 2. E a fase dispersa? A formação intermediária, temporária. Ele forma, depois ele separa, entendeu? Pra encontrar com o amor da vida dele. Ainda bem que tem poucos meninos, né? Não me bate não, tá? Foi a maneira que eu encontrei de explicar. É melhor acertar, né?